Vamos para a nossa aula de matemática e hoje eu tô aqui com uma ótima companhia para nossa aula, tá? Então vejam lá, vamos primeiro, antes de tudo, fazer a correção da aula passada? Bora lá! Vamos então para a nossa correção lá na página 85, pessoal, comparação de fração. Vamos relembrar que quando nós temos os denominadores iguais, certo? Os numeradores maiores representam então quem? A maior fração. Quando nós temos os numeradores iguais, como é o caso aqui, o denominador é diferente. Qual que é a maior fração? Aquele que o denominador é menor. Então, pensando nisso, era para vocês compararem essas frações. Então, na comparação do amarelo e azul, qual delas que é maior? O azul. Por quê? Porque aqui o numerador é maior, certo? E o denominador é igual. Ou seja, então, 2/5 é maior que 1/5. Portanto, há mais confeitos azuis do que amarelo, certo? E lá a parte vermelha e amarela, qual delas que é maior? A vermelha. Por que é a vermelha, prof? Porque, vejam lá, nós temos os numeradores iguais, certo? Então, portanto, o denominador menor, ele vai indicar qual fração que é maior. Então, 1/3 é maior do que 1/5, ou seja, há mais confeitos vermelhos do que amarelos. E é isso que eles estão. É aqui que se trata o número 2, né? Então, vejam lá, denominadores iguais, qual fração que é maior ao que tem o numerador maior? Quando nós temos os numeradores iguais, então, quando nós tivermos o denominador menor, é que a fração vai ser maior. Na página 86 ficou então assim, certo? Essa daqui ficou maior do que essa maior do que essa e essa menor do que essa. E quando nós temos os numeradores, né, aqui numeradores diferentes e os denominadores diferentes também, o que nós temos que fazer? Nós temos que ir encontrando as frações equivalentes a elas, né, até encontrarmos então os denominadores iguais, como foi feito aqui em cima. Então ficou assim, né, 12/30 é menor do que 25/30, então 2/5 é menor do que 5/6. E vejam lá como que ficou aqui a letra A, né? Então, 3/8 foi feito as frações equivalentes. A mesma coisa aqui, 1/5, que foi feita as frações equivalentes. E quais frações aqui que elas representam, elas têm o mesmo denominador? Essa daqui, certo? 40. Então, 15/40 é maior que 8/40, certo? Que é esse 15/40 e o 8/40 que foi encontrado. Ou seja, lá a fração inicial que nós temos, 3/8 e 1/5, qual que é maior? A 3/8. Vamos lembrar, então, por que nós sabemos disso? Porque nós vimos todas as frações equivalentes a 3/8, certo? Então, aqui todas essas frações são equivalentes a 3/8. E aqui nós vimos, então, todas as frações equivalentes a 1/5, certo? E nós encontramos aqui as frações que têm o mesmo denominador. Então, lá no 3/8, a fração que nós encontramos com o mesmo denominador foi o 15/40. E lá na fração 1/5, nós vimos que a fração equivalente é 8/40. Entre as duas, comparando as duas, nós vimos que 15/40 é maior que 8/40. Ou seja, né, se cada uma delas representa essas frações, então nós conseguimos definir 15/40 não é equivalente a 3/8, então
3/8 maior que 1/5. E nós vimos aqui a fração equivalente a ela. E quem é que comeu a maior porção de torta, pessoal? Foi o Diego, né? Que foi ele, então, que comeu 3/8 lá da torta. Então, vamos lá no material, nas atividades extras de vocês, pessoal, lá na página 40. Era para vocês fazerem, então, os exercícios de 6 a 11. Começam as frações equivalentes. Lembra como que nós encontramos as frações equivalentes? Nós multiplicamos o numerador e o denominador pelo mesmo número. Multiplicamos ou podemos dividir. Então, aqui, essas duas são frações equivalentes. 3 nonos é equivalente a 1/3. O que foi feito aqui? Foi dividido por 3, né? 3 divididos por 3 é 1 e 9 divididos por 3 é 3, ok? Aqui não foi dividido, aqui foi multiplicado, né? 3 vezes 4 dá 12 e 8 vezes 4 dá 32, certo? E aqui, então, vocês fizeram, então, a conta dessas frações. Então, elas ficaram aqui dessa forma. E a número 8, qual dessas que são verdadeiras, né? A primeira, a segunda e a quarta. Por quê, pessoal? Então, nós dividimos esse numerador e esse denominador pelo mesmo número para ver se dá aqui. Então, 4 divididos por quanto que dá 2? Então, 4 divididos por 2 dá 2. E, então, aqui nós também temos que dividir. 6 divididos por 2 dá 3? Dá? Então, olha só, deu certo. Aqui nós fazemos a mesma coisa. 6 divididos por quanto que vai dar 2? 6 divididos por 3. Então, aqui nós também temos que dividir por 3. 9 divididos por 3 dá 3? Dá? Então, essa daqui é correta. Então, há essa forma de vocês calcularem ou vocês podem multiplicar. Então, nós não vimos lá que 6 divididos por 3 é 2? Então, nós podemos fazer isso. Ou ver assim, 2 vezes quanto que dá 6? 2 vezes 3. E 3 vezes quanto que dá 9? Vezes 3, né? Então, é o mesmo denominador, o mesmo número que fez a multiplicação. Então, dá certo, tá, pessoal? Então, vocês podem fazer o contrário e assim com as outras também. E a número 9, então, era para vocês simplificarem. Era mais semelhante àquela anterior, né? Que vocês vão fazer o quê? Aqui vocês vão dividir, não multiplicar, né? Então, dividir lá o numerador e o denominador pelo mesmo número, certo? Até a fração se tornar irredutível, ou seja, não tem como dividir novamente. Não tem como ela ficar mais simplificada, ok? Então, aqui ficou o resultado após simplificar essas frações. Aqui nós temos a comparação das frações para vocês representarem pelos sinais, né? Então, nós acabamos de ver como é que nós comparamos as frações. Lembram lá dos denominadores iguais, o numerador diferente? Acabamos de ver isso, certo? E aqui, então, a resposta correta dessa proposta. A número 11 também era para vocês compararem, mas vejam que aqui nós temos numeradores diferentes e denominadores diferentes também. Para isso, o que a gente precisa fazer? Precisa ver as frações equivalentes a cada uma delas, né? Então, a fração equivalente a 5/4 está aqui e a fração equivalente a 7/6 está aqui. Nós temos que fazer isso até encontrar o quê? Os denominadores iguais, certo? Encontrou os denominadores iguais? Nós vamos seguir aquela regra lá para ver qual que é maior, ok? Então, façam isso. Era para vocês fazerem isso nas 3 e daí contornar aqui qual delas que é a maior fração. Então, depois que nós vimos aqui a fração equivalente, nós vimos que o quê? Que 5/4 é maior do que 7/6. E aí, pessoal, como que vocês se saíram? Agora vamos para o nosso conteúdo de hoje, que nós vamos falar sobre adição e subtração de fração. Como será que é isso, hein, pessoal? Então, vamos ver? Bom, gente, então vamos ver o que é adição e subtração com fração, tá? Então, para isso, eu vou usar como exemplo aqui as minhas canetinhas, tá? Então, aqui nós temos, vejam lá,
3, 6, 9, 10, 11, 12 canetinhas, ok? Então, ó, eu tenho 12 canetinhas, certo? E eu vou, então, emprestar 5 canetinhas, 1, 2, 3, 4, 5 canetinhas para a Maria Clara, tá bom? Para ela fazer lá a atividade dela, de arte. Então, como que eu represento essa quantidade em fração, pessoal? Então, veja, eu não tinha 12, o 12 não é total? Isso. E quantos que eu emprestei para ela? 5, certo? Então, ela está com 5 dozeavos das canetinhas. Mas vejam só, o Gabriel também está precisando das minhas canetinhas. Só que ele está precisando de apenas 2. Então, Gabi, vou emprestar 2 canetinhas para ele. E como que nós representamos essa fração? Então, eu tinha 12 canetinhas e das 12 do total, tá, gente? Das 12, eu emprestei 2 para o Gabriel. Então, como que eu represento, então, a quantidade de lápis que eu emprestei para eles, né? Que eles receberam no total, Então, vejam lá, nós vamos somar essa fração, ok? Então, como que eu somo? Eu vou somar o que eu emprestei. Eu emprestei os 12? Não, né? Eu emprestei o quê? 5 canetinhas mais 2 canetinhas. Ou seja, 5 mais 2, 7. Das quantas canetinhas eu tinha no total? 12. Então, aqui tem uma fração. 5 dozeavos mais 2 dozeavos é igual a 7 dozeavos. Ou seja, eu me emprestei 5 para um, 2 para outro das minhas 12 e eu emprestei no total, então, 7 dozeavos. Eles estão com 7 dozeavos das minhas canetinhas. Mas vejam só, pessoal, eu aqui só calculo os numeradores porque os meus denominadores são iguais, ok? Então, quando nós temos aqui os denominadores iguais, eu só somo os numeradores, ok? Bom, então eu emprestei 7 dozeavos das minhas canetinhas. E quanto que sobraram, tá? Quantos que ficaram aqui? Eu sei que aqui eu tenho 5, né? Porque eu posso contar. Mas como que eu posso fazer o cálculo dessa conta, gente? Então, quantas canetinhas eu tinha no total? Eu tinha 12 canetinhas. Opa, era para colocar o 12 embaixo. Eu tinha 12, certo? Eu tinha 12 no total e 12 comigo, ok? Então, tudo isso que eu tinha. Eu tinha 12 dozeavos, certo? Mas o que eu fiz? Eu emprestei quantos? 7 dozeavos, ok? Então, eu tinha tudo isso e eu emprestei isso. Como que eu faço essas contas? A mesma regra aqui da adição. Eu tenho os denominadores iguais, então ele continua igual, não mexo nele. E eu faço o quê? Eu subtraio meus numeradores. Então, 12 menos 7 é quanto? 5. E eu não fiquei com 5 aqui, pessoal? Então, eu fiquei com 5 canetinhas das minhas 12. Das minhas 12. Ou seja, então, a fração que eu fiquei é 5 dozeavos. Tranquilo, né, pessoal? É importante falar, pessoal, que a minha conta, ela só parou aqui porque eu não posso simplificar, tá certo? Mas, por exemplo, se eu tivesse lá a fração 8 décimos, né? Faz de conta que esse deu o resultado final, eu poderia simplificar, ok? Então, se eu dividir, por exemplo, lembra que na simplificação nós dividimos. Então, se eu dividir o 8 por 2, por exemplo, então 8 divididos por 2 dá 4. E 10 divididos por 2 dá 5. Então, aqui eu simplifiquei essa fração aqui, tá, pessoal? Dá para eu simplificar mais uma vez? Não, não dá, porque o mesmo número que eu consigo dividir aqui, eu não consigo dividir aqui. Ok? Então, vocês vão encontrar essa situação ali nas atividades da apostila. Outra situação, pessoal, de soma
que nós temos é a seguinte. Então, vejam lá. Quando nós temos essa situação aqui do 15 mais 6, dá quanto? 21 sobre 21. Então, 21 avos. Isso daqui é igual a 1 inteiro, certo, pessoal? Então, quando nós precisamos que dê um inteiro, é como que a gente descobre? Se o numerador mais o outro numerador dá a soma do igual ao denominador. Vocês também vão encontrar um exercício semelhante ali na apostila. Bom, gente, então vamos complicar um pouco, certo? E quando nós temos dois denominadores diferentes, como é que eu faço? Aí pegou, hein, prof? Então, o que vocês vão fazer? Vocês precisam achar, então, a fração equivalente, igual nós vimos lá na semana anterior, tá? Então, vejam aqui que nós temos essa situação, né? Que a Paula comeu 1/4 do mamão, enquanto o Renato comeu 1/3. Então, quanto que eles comeram juntos? Então, vejam lá, 1/4, certo? Que foi o que a Paula comeu. Então, nós precisamos encontrar a fração equivalente, tá vendo? Então, ó, aqui encontrou equivalente, equivalente, equivalente e foi indo. E o Renato comeu 1/3. Então, ó, 1/3, fração equivalente, fração equivalente, fração equivalente, fração equivalente, até encontrar o quê? Lembra que nós vimos lá, ó? Nós precisamos encontrar as frações com o mesmo denominador, certo? Então, aqui, 1/4, nós temos a fração 3/12, que é equivalente a 1/4, certo? E 1/3, nós temos a fração 4/12, que é equivalente a 1/3. Ó, denominadores iguais. E agora, como que nós vamos fazer? Então, nós temos lá, a Paula comeu 1/4 e o Renato 1/3, certo? Então, vamos fazer o cálculo dessa fração. Então, aqui, ó, 1/4 mais 1/3, que foi o que eles comeram, certo? E o que eu vou fazer? O quê? Então, aqui, ó, eu vou colocar a fração equivalente a 1/4, tá? Então, ó, 1/3 é a fração equivalente que nós encontramos ali, certo? Mas, vejam aqui. Aqui é o quê? O que é esse 4/12? É a fração equivalente a 1/3. Então, ó, aqui nós temos fração equivalente, que foi encontrada ali, certo? Equivalente. E aí, então, eu vou fazer o cálculo daqui, porque vejam, ó, agora eu tenho os denominadores iguais, tá, pessoal? Então, agora, não fiquem pensando, ai, prof, mas esse daqui vocês esquecem. Vocês vão fazer o cálculo dessas duas aqui, ok? Então, é isso que vocês vão calcular agora. Não temos os denominadores iguais? Então, agora vocês já sabem. Denominador igual, acontece o que com o denominador? E os numeradores, então, vejam que aqui é mais, tá? Então, vocês vão ter que fazer esse cálculo. Se aqui fosse menos, pessoal, é a mesma coisa, tá? Então, se aqui fosse menos 1/4 menos 1/3, vocês iam ter que fazer a mesma coisa, encontrar a fração equivalente com os denominadores iguais, só que aqui, ó, ao invés de somar, vocês iriam diminuir, ok? Então, vamos lembrar? Quando nós temos as frações com denominadores diferentes, a fração pode ser de somar ou de subtrair, tá? Adição ou subtração é a mesma coisa. Vocês vão ter que encontrar a fração equivalente delas que tenham os denominadores iguais e então fazer o cálculo dessa continha ali, dessas frações equivalentes, ok? Bom, então agora que vocês já viram, pessoal, como que é, viram que não é difícil, não deixem de responder lá os exercícios das páginas 87 à página 90, certo? Então é isso. Tchau!